Crianças, na aula de ciências hoje, tia Márcia vai trazer a continuação da aula anterior, tá? A aula anterior de ciências, né? Nós já falamos de algum sistema locomotor, e hoje vamos falar dos sistemas que são integrados. Apesar de estudarmos, gente, segue a leitura aí, crianças, da página 129, que a tia Márcia vai lendo e vai explicando, tá? Apesar de estudarmos cada sistema separadamente, a saúde do nosso corpo depende do funcionamento de todos eles juntos. O coração, ele não trabalha sozinho. Ele precisa dos outros órgãos trabalhando certinho para que tudo dê certo. Lembra daquela engrenagem que eu falei? Se um órgão não está legal, está doente, ele sofre e faz com que os outros órgãos também sinta, né, essa deficiência. Então, crianças, para a gente ter uma boa saúde, tudo no nosso organismo tem que trabalhar ali, ó, juntinho, numa só engrenagem, tá? Para que tudo corra bem e dê certo. Mas hoje em especial, nós vamos trabalhar eles separados, certo? Aí fala na página 129 que a energia que o corpo precisa, para eu correr, para eu gritar, para eu andar, para eu pular, para eu nadar, para eu andar, pular, saltar, tudo isso, para eu realizar todas essas atividades, eu preciso de energia, o meu corpo precisa de energia. Então, essa energia é obtida pelo trabalho unificado de 3 sistemas, tá? Sistema digestório, tudo que eu como vai estar ali, né? Vai ser digerido dentro do meu estômago. Então, é ele que faz esse trabalho, que obtém os nutrientes dos alimentos. Então, tudo que eu como, o meu sistema digestório, que é onde que está ali, né? O meu estômago, depois o meu intestino, tudo precisa estar trabalhando muito bem. Por quê? Porque é através deste órgão que eu vou conseguir tirar todos os nutrientes que eu comi, né? Alimentos ricos em proteínas, fibras, sais minerais, vitaminas, né? Então é o meu estômago que vai fazer esse trabalho, absorver tudo isso, né? Para mandar para o resto do meu corpo, que eu preciso muito, eu preciso de ter saúde, e para eu ter saúde eu tenho que me alimentar muito bem. E quem faz o processo dessa digestão começa pela boca, pela mastigação, que é igual eu falei na aula anterior, ela desce, né? E aí ela vai para o nosso estômago, e lá ele vai fazer todo esse processo de digestão. Tá, também precisamos do sistema cardiovascular, né? Por quê? Porque é ele que distribui os nutrientes, o gás oxigênio pelo corpo por meio do sangue, tá? Então, as nossas veias, isso é o cardiovascular, né? É por onde a gente costuma falar que é o carro, né? As veias são os carros que levam, né? Tudo que foi absorvido ali dos alimentos, que foi absorvido pelo meu estômago, aí ele vai começar a distribuir essas vitaminas através do sangue. Porque essas vitaminas, essas proteínas, tudo que o meu organismo precisa e que é retirado do alimento, ele depois é transportado por vias que são as veias, e são elas que faz todo esse trabalho. É as veias que irrigam todo o meu corpo. Se você for olhar, você tem vasinhos no rosto, pescoço, nas mãos, braços, barriga, as costas, pernas, são vasos, né? Então, sistema cardiovascular. E também temos o respiratório, que realiza trocas gasosas, né? Trocando o oxigênio pelo gás carbônico. A gente traz para dentro o oxigênio e libera gás carbônico.
né? Que depois nós vamos aprender isso mais à frente. Mas hoje, em especial, sistema digestório. Aí fala que a obtenção da energia começa quando nos alimentamos. Se eu estou fraca, eu preciso de me alimentar. Se eu me alimento, eu começo a ter resistência, eu começo a criar energia. O meu corpo começa já a ficar resistente, com bastante energia para eu gastar nas minhas atividades físicas durante o dia, certo? Então, é o sistema digestório que é capaz de fazer toda essa ação, certo? Olha o que ele fala. Ele é responsável pela digestão dos alimentos. Tudo que entra na minha boca, o meu sistema digestório é que vai fazer toda a digestão. E vai o quê? Vai recolher todas essas vitaminas, todas essas proteínas, sais minerais que o meu corpo necessita para ficar forte e que eu possa praticar várias atividades físicas durante o meu dia. O processo de digestão, ele quebra os alimentos em partes bem pequenininhas, os nutrientes que são absorvidos no intestino e são levados a todo o nosso corpo pelo sistema cardiovascular, por meio do sangue, foi o que eu acabei de falar, né? Muitos órgãos participam da digestão. Olha bem, começa pela boca, né? Para eu ter um alimento, primeira coisa, primeiro processo que faz é aqui, ó, mastigação bem feita, tem, né, as glândulas salivares, que é a nossa língua, esses pequenos furinhos, que é aonde que umedece o alimento. Se você fosse comer ele e não tivesse essa salivação, como é que o alimento ia ficar molhadinho? Então você viu que quando a gente come, a gente mastiga bem mastigadinho, a comida vira uma papinha dentro da nossa boca. E aí ela desce, né? Faz esse caminho aqui da faringe, laringe, a traqueia, vai descendo pelo seu esôfago até chegar no nosso estômago. Então começa pela boca, com a mastigação, pelos dentes, que são fatores importantíssimos. Cada dente desse tem a sua função. Uns rasgam, né? Outros trituram, né? Outros mastigam até o alimento ficar bem amassadinho, bem molhadinho, para que não aconteça dores ao engolir e que o caminho seja bem tranquilo até chegar no estômago. Temos também, através da mastigação pelos dentes, passa pela faringe, igual eu falei, pelo esôfago, o estômago, o intestino delgado. Ao longo do caminho, sucos digestivos, que ajudam a quebrar esses alimentos, né? Em partículas bem pequenininhas. No intestino grosso, criança, se você for seguir a fotinha aí, é no intestino grosso, a parte que não foi aproveitada é transformada em fezes. Então, chegou no estômago, né? Ele tem umas enzimas, né, que falam em umas partículas, que são chamados de sucos digestivos, que ajudam também com que esses alimentos se derretam, né? Ficam em partículas bem menores. E tudo que for de bom, de proteínas, de vitaminas, o nosso corpo vai sugar para ele. E quem que vai levar isso? O nosso sangue, né? Então, todas essas proteínas, vitaminas, caem na nossa corrente sanguínea. Lembra que eu falei que ele é o nosso condutor, é o nosso carro, que leva tudo isso para todo o meu corpo? E tudo que não presta, daqueles alimentos que o estômago triturou, fez toda a digestão, ela é eliminada através do intestino grosso e aí sai pelo ânus, né? Que é o que a gente chama de fezes. Então, o que o organismo precisa de retirar dos alimentos, quem faz essa função é o estômago. E depois é levado através do sangue, porque cai na nossa corrente sanguínea, né? O sangue que tem esse poder de levar. Então, é por isso que eu falo, sangue é vida no nosso corpo. E o que não presta é eliminado através das fezes. Então, criança, se eu corro, se eu brinco, se eu pulo, se eu nado, né?
se eu pratico várias funções no meu dia a dia, se eu estudo, né? Eu preciso de alimentos e alimentos ricos em proteínas, vitaminas, sais minerais, fibras, né? E tudo que é aproveitado, o estômago faz esse processo, né? E o que não é aproveitado é eliminado pelas fezes, certinho? Então, crianças, fica a dica aí. Faça a mastigação bem feita, né? Para que o seu esôfago, a sua faringe, laringe não tenha problemas, né? Ao levar esse alimento para o seu esôfago, para o seu estômago. Tente, crianças, alimentar de alimentos ricos em vitaminas, proteínas, sais minerais, porque o nosso corpo, para ele adquirir energia, ele precisa de alimentos saudáveis. Então, vamos eliminar do nosso cardápio, certo? Alimentos que não são ricos em proteínas, vitaminas, sais minerais. Vamos trazer alimentos ricos, né? Alimentos que nos dá força, nos dá energia para a gente fazer tudo que a gente gosta no nosso dia a dia. Principalmente brincar, né, crianças? Para você brincar, você tem que se alimentar bem. Ok, meus amores? Dá uma olhadinha no mapinha aí, esse menininho. Leia cada setinha. Foi tudo que a tia Márcia explicou. Depois eu vou fazer perguntinhas para o João Vitor e para a Amanda. E eu sei que eu tenho 2 alunos excelentes, viu? João Vitor inteligente, Amanda inteligente. E eu sei que vocês vão me responder aqui, ó, na pontinha da língua. Tá bom? Então aí tá a aula de ciências. Beijo, meus amores. E até a próxima aula. Tchau, tchau.